Seja bem-vindo. Você está pronto para conhecer o desconhecido? Comenta aí embaixo de onde você está me ouvindo. Agora coloca os fones, apaga as luzes e respira fundo, porque tem coisas que acontecem nos ônibus noturnos brasileiros que a razão não explica, e essa é uma delas. Meu nome é Eduardo. Tenho 51 anos e trabalho como vendedor representante comercial, viajando constantemente entre estados, visitando clientes e apresentando produtos industriais que minha empresa distribui. Durante 26 anos nessa profissão, acumulei milhares de quilômetros rodados em ônibus interestaduais, cruzando o país de norte a sul, dormindo em poltronas, enquanto motoristas atravessavam madrugadas, conduzindo veículos por rodovias desertas iluminadas apenas por faróis, cortando a escuridão que envolve as estradas quando o sol desaparece e a lua ainda não nasceu, deixando apenas o vazio negro cercando o asfalto. Já vi de tudo nessas viagens noturnas. Passageiros brigando por espaço para reclinar a poltrona, bebês chorando horas seguidas enquanto os pais tentam acalmar as crianças irritadas com o desconforto da viagem longa, assaltos violentos, com bandidos armados ameaçando passageiros, acidentes graves com feridos sangrando, esperando socorro que demora horas para chegar, panes mecânicas deixando o ônibus parado na madrugada. Gelada do inverno no sul, enquanto todo mundo tremia de frio, esperando o ônibus substituto que levou 3 horas para aparecer. Mas nada disso me preparou para o que aconteceu na madrugada de 15 de agosto de 2023, durante a viagem de Belo Horizonte para Brasília. Era terça-feira e eu estava fazendo essa rota pela 38ª vez na carreira, visitando um cliente importante que tinha pedido reunião urgente para discutir ampliação do contrato de fornecimento. O ônibus era leito executivo de uma empresa tradicional, oferecendo poltronas que reclinavam quase totalmente, virando camas individuais relativamente confortáveis. Saímos do terminal exatamente às 22 horas, conforme a programação normal, com chegada prevista em Brasília às 6 da manhã do dia seguinte. O ônibus estava com apenas 18 passageiros espalhados, escolhendo os assentos mais afastados uns dos outros para ter mais privacidade durante a jornada noturna de aproximadamente 730 quilômetros pela rodovia BR-040, atravessando o interior de Goiás por regiões com poucas cidades, deixando longos trechos sem nenhuma iluminação pública, criando corredores de escuridão total. Me acomodei na poltrona 17, do lado direito, próxima à janela, permitindo apoiar a cabeça no vidro frio, caso quisesse cochilar durante o percurso. A maioria dos passageiros dormiu rápido nos primeiros 30 minutos, quando o ônibus deixou a região urbana e entrou nos trechos rurais, sem iluminação e com pouco tráfego, permitindo o motorista aumentar a velocidade para 90 a 100 quilômetros por hora, mantidos nos trechos retos e planos. Eu estava acordado sofrendo de insônia crônica que me acompanha há 15 anos, desde o diagnóstico de transtorno de ansiedade que causa dificuldades severas para dormir, resultando em fadiga acumulada que prejudica meu desempenho no trabalho e nos relacionamentos pessoais, exigindo tratamento com remédios e terapia semanal. Por isso fiquei consciente e alerta, observando pela janela a paisagem invisível na escuridão, enquanto os outros passageiros dormiam profundamente nas poltronas reclinadas. Foi por volta das 2:30 da manhã, quando aconteceu algo que mudou completamente a minha visão da realidade, questionando tudo que eu achava que sabia sobre o mundo. Eu estava olhando, distraído, para o corredor central do ônibus, iluminado, fraco pelas luzes azuladas de LED no teto, quando notei um movimento rápido lá no fundo, perto da porta do banheiro, que fica na parte traseira distante, uns 10 metros da minha poltrona. No começo pensei que era um passageiro levantando para usar o banheiro, coisa perfeitamente normal em viagem longa. Mas então percebi que tinha algo muito errado na cena que estava vendo. Não era um adulto caminhando pesado pelo corredor.
Era uma criança pequena, com uns 6 ou 7 anos, correndo leve e rápido pelo espaço estreito entre as fileiras de poltronas ocupadas por passageiros dormindo. A criança vestia uma camisola branca comprida, chegando nos joelhos, e os pés descalços tocavam silenciosos. O piso do corredor, sem fazer barulho nenhum, apesar da velocidade do movimento. O cabelo era longo e escuro, caindo despenteado pelos ombros, balançando para os lados enquanto corria, parecendo brincar sozinha de algum jogo imaginário. Antes de eu continuar contando o que descobrimos, preciso te pedir uma coisa. Se você está gostando dessa história que estou compartilhando, dá um like nesse vídeo agora. Isso me ajuda demais a continuar trazendo relatos de terror como esse. E se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai te arrepiar ainda mais. Agora, vamos continuar. A criança parou de repente na altura da poltrona 28 e se agachou baixo, se escondendo atrás do encosto alto, ocupado por um homem dormindo profundo com a boca aberta, fazendo roncos suaves. Ficou escondida uns 10 ou 15 segundos depois, levantou rápido e continuou correndo na minha direção, se aproximando cada vez mais enquanto eu observava, sem conseguir me mexer, tentando processar o que estava vendo. Quando a criança chegou perto, consegui ver os detalhes do rosto, apesar da iluminação fraca, azulada, e o que vi fez meu sangue gelar e o corpo inteiro arrepiar, como se a temperatura tivesse caído 20 graus de repente. O rosto era muito branco demais, quase transparente, como se a pele não tivesse cor nenhuma. Mas não era isso o mais assustador. Os olhos eram completamente negros, sem nenhum branco visível, que normalmente fica em volta da parte colorida dos olhos humanos normais. Eram 2 círculos negros profundos, ocupando todo o espaço das órbitas, refletindo fraco a luz azulada, criando um efeito visual muito perturbador. E tinha mais uma coisa errada nas mãos pequenas da criança. Cada mão tinha 6 dedos perfeitamente formados, se mexendo independente enquanto ela gesticulava. Não eram defeitos de nascença, eram 6 dedos normais e proporcionais em cada mão, como se fosse assim que deveria ser. A criança parou do lado da minha poltrona e ficou me olhando fixo com aqueles olhos negros, sem nada de humano, enquanto um sorriso estranho e lento se formava na boca pequena, mostrando dentes que pareciam pontudos e afiados demais. Depois, sussurrou com uma voz aguda e metálica, ecoando de um jeito artificial, perguntando se eu queria brincar de esconde-esconde com ela. Tentei responder ou me mexer ou fazer qualquer coisa, mas meu corpo estava totalmente travado, como se algo invisível me pressionasse forte contra a poltrona, impedindo qualquer movimento. A criança inclinou a cabeça para o lado, me observando curiosa como um bicho examinando uma presa. Depois, de repente, girou o corpo e começou a correr de novo para o fundo do ônibus, se afastando rápido da minha poltrona, sumindo aos poucos na escuridão mais forte que tinha na região traseira do veículo. Quando finalmente consegui me mexer de novo, levantei tremendo muito com as pernas bambas, quase cedendo sob meu peso. Fui cambaleando pelo corredor, até a frente tentando chegar no interfone de comunicação interna para avisar o motorista sobre a situação anormal. Mas quando finalmente alcancei o painel e apertei o botão vermelho várias vezes, não tive nenhuma resposta, nenhuma reação, nenhum sinal de que ele tinha ouvido. Bati no vidro que separa a cabine, usando a palma da mão aberta, fazendo um som claro, mas o motorista continuou dirigindo, olhando fixo para a frente, concentrado na estrada, como se eu simplesmente não existisse ali, batendo desesperado. Virei devagar, procurando a criança para ver onde ela estava. Ela estava parada bem no centro do corredor, na altura da poltrona 35, me olhando fixo de novo, com aqueles olhos negros inumanos, enquanto o sorriso estranho se formava outra vez na boca pequena.
Depois, levantou devagar a mão direita de 6 dedos e apontou firme para a porta do banheiro no fundo do ônibus, sem falar nada, apenas gesticulando silenciosa, numa comunicação clara, me direcionando para aquele lugar específico. Fiquei parado muito tempo debatendo comigo mesmo se devia obedecer, mas a curiosidade e o impulso foram mais fortes que a cautela. Caminhei devagar pelo corredor, me aproximando cada vez mais da porta do banheiro, enquanto a criança ficava parada me observando fixo. Quando finalmente cheguei na porta, estendi a mão tremendo na direção da maçaneta e apertei devagar, empurrando a porta para abrir, mostrando o interior pequeno do banheiro iluminado, fraco por uma lâmpada fluorescente. O banheiro estava completamente vazio, sem ninguém. Mas no chão, bem no centro, tinha um objeto pequeno de metal enferrujado, coberto de sujeira velha. Era um carrinho de brinquedo miniatura de metal que tinha sido pintado de vermelho, mas agora estava descascado, enferrujado e corroído pelo tempo. Reconheci na hora aquele brinquedo porque era exatamente igual ao carrinho de metal vermelho que eu tinha quando tinha 5 anos e que perdi de um jeito misterioso quando minha família se mudou do Nordeste para o Sul. Me agachei tremendo sem controle e peguei o carrinho nas mãos, sentindo a superfície gelada do metal, frio demais, como se tivesse guardado num freezer. Virei o objeto devagar, examinando todos os lados, procurando confirmação, e lá estava embaixo do chassi gravado grosso na superfície. Velha. O meu nome completo, Eduardo Henrique Santos, escrito com a letra irregular que eu mesmo fiz quando tinha 6 anos usando um prego velho que achei. Levantei rápido, virando o corpo na direção onde a criança tinha ficado, mas quando olhei para o lugar onde ela estava segundos antes, não tinha ninguém, só o corredor vazio e iluminado fraco. A criança tinha sumido completamente como se nunca tivesse existido, mas o carrinho de metal continuava sólido e real na minha mão fechada em volta do objeto gelado, impossível de negar que existia. Guardei o carrinho no bolso da jaqueta e voltei cambaleando para a poltrona 17. Fiquei acordado o resto da viagem toda, olhando fixo para o corredor vazio, esperando a criança aparecer de novo. Mas nada mais aconteceu nas 3h30 restantes, até chegarmos no terminal de Brasília, por volta das 6h05 Manhã. Desci do ônibus rápido sem olhar para trás e fui direto para o hotel, onde tinha reservado o quarto. Fiquei trancado lá por 3 dias seguidos, cancelando a reunião com o cliente e falando que estava doente. Durante esses 3 dias, tentei processar e entender o que tinha acontecido, mas nenhuma explicação lógica fazia sentido. No 4º dia, finalmente juntei coragem para voltar para São Paulo, onde moro. Quando cheguei em casa, abracei forte minha esposa Márcia e meus filhos Rodrigo, de 9 anos, e Carolina, de 12, sentindo um alívio enorme por estar de volta no lugar familiar e seguro. Mas percebi na hora que tinha algo muito diferente, embora não conseguisse identificar exatamente o que tinha mudado. Foi o Rodrigo quem finalmente falou direto o que todos na família tinham notado na hora que entrei pela porta, perguntando por que eu tinha 2 sombras. Virei devagar, olhando para a parede branca da sala iluminada forte pela luz do sol da manhã, e estava lá impossível de negar ou ignorar. Minha sombra normal, esperada projetada pelo meu corpo, mais uma segunda silhueta menor, perfeitamente definida, grudada permanente do lado da sombra principal, como se uma criança pequena estivesse sempre posicionada do meu lado, segurando firme minha mão, se recusando a se separar nem um pouco. A sombra pequena se mexia perfeitamente junto com meus movimentos. Quando levantei o braço para testar, a sombra pequena levantou o braço junto no mesmo segundo, com precisão perfeita, como se estivéssemos conectados por algo invisível e impossível de quebrar. A Márcia se aproximou hesitante e tocou suave meu ombro, perguntando preocupada o que tinha acontecido em Brasília. Mas antes que eu conseguisse falar qualquer palavra, senti claro algo puxando leve a barra da minha calça na perna direita, como uma criança pequena tentando chamar atenção.
Olhei para baixo rápido e o que vi confirmou que o pesadelo que começou na madrugada dentro do ônibus não tinha terminado quando desembarquei. A segunda sombra da criança na parede estava fazendo exatamente o gesto de puxar a barra da calça da sombra adulta, junto perfeitamente sincronizado com a sensação real que eu sentia na minha perna, como se uma mão pequena e invisível estivesse me tocando de verdade. Nos dias e semanas e meses seguintes, tentei de tudo para me livrar da sombra da criança que tinha grudado permanente na minha vida, me seguindo sem parar para onde quer que eu fosse. Consultei 8 psiquiatras diferentes, procurando diagnóstico e tratamento, mas nenhum remédio, nenhuma terapia, nenhuma intervenção médica produziu o mínimo efeito. Porque não eram alucinações, simplesmente eram absolutamente reais e observáveis por outras pessoas além de mim. A Márcia via a sombra dupla claramente. O Rodrigo e a Carolina viam e comentavam sempre perturbados e assustados. Estranhos na rua de vez em quando olhavam curiosos para a sombra estranha dupla que eu projetava. A Márcia não aguentou a pressão de viver todo dia com um homem que carregava sempre uma sombra de criança sem explicação. Depois de 6 meses tentando entender e aceitar a situação, finalmente pediu separação e divórcio. Se mudou levando o Rodrigo e a Carolina junto, me deixando completamente sozinho. Perdi o emprego 3 meses depois da separação, quando a empresa decidiu acabar com o contrato, falando que meu desempenho estava ruim demais. Hoje, 2 anos depois do encontro com a criança misteriosa, no ônibus noturno vivo, sozinho, num apartamento pequeno, num bairro longe do centro, me sustentando com trabalhos temporários de vez em quando. Não mantenho contato regular com a Márcia, só comunicação ocasional por e-mail ou telefone sobre assuntos dos filhos que raramente visito. Eles têm medo de mim agora, ou mais certo, têm medo da sombra da criança que me acompanha sempre. E a sombra da criança fica comigo sempre grudada do lado inseparável e silenciosa. De vez em quando, nas madrugadas, sozinho, no apartamento vazio e escuro, ouço claro uma risada baixa de criança, ecoando fraco pelas paredes ou sons leves de brinquedos sendo mexidos no chão perto da cama, onde durmo tentando descansar sem conseguir. Nunca mais entrei num ônibus noturno desde então e nunca vou entrar de novo pelo resto da vida, porque sei com certeza total que tem algo esperando lá na escuridão dos veículos que transportam passageiros pelas madrugadas nas rodovias desertas, onde as fronteiras entre as realidades ficam frágeis e fáceis de atravessar por coisas desconhecidas que vivem nos espaços entre os mundos, procurando sempre chances de invadir e se incorporar nas vidas humanas normais, transformando elas para sempre em pesadelos acordados, dos quais não existe como despertar ou escapar ou se libertar nunca. Meu nome é Eduardo, tenho 53 anos agora, e carrego comigo sempre a lembrança real e visível do encontro que mudou completamente a vida que eu conhecia antes daquela noite de madrugada, no ônibus, quando a criança misteriosa de olhos negros e mãos de 6 dedos me convidou para jogar esconde, esconde e descobri tarde demais que o jogo nunca termina de verdade, porque ela está se escondendo dentro da minha própria sombra, me seguindo sem parar para onde quer que eu vá pelo resto da vida neste mundo que habitamos como espécie humana e consciente. Meu nome é Ricardo, tenho 44 anos e sou motorista de ônibus interestadual há 19 anos. Trabalho na empresa Expresso Planalto, fazendo a linha São Paulo até Curitiba, percorrendo aproximadamente 400 quilômetros pela rodovia Regis Bittencourt, atravessando a Serra do Cafezal, trecho que conheço de cor e salteado cada curva, cada lombada, cada ponto de parada. Durante quase 2 décadas, dirigi essa mesma rota, milhares de vezes transportando dezenas de milhares de passageiros, sempre chegando no destino, sem problemas, sem atrasos, sem acidentes, mantendo registro impecável que me orgulha muito
e que sempre mostrei para minha família como prova do trabalho sério e responsável que executo diariamente. Mas tudo mudou na noite de 23 de outubro de 2024, quando fiz uma viagem que destruiu completamente não apenas minha carreira de motorista, mas também meu casamento, minha saúde mental e minha capacidade dormir tranquilo, sem acordar no meio da madrugada, suando frio, com o coração disparado, lembrando do homem de capa amarela, parado sozinho, debaixo do poste, no ponto de ônibus, abandonado no meio da serra, e da mensagem que ele deixou para mim, vinda diretamente do meu pai, que morreu há 3 meses atrás, dirigindo essa mesma rodovia, nesse mesmo trecho exato onde tudo aconteceu naquela noite. Era quarta-feira, e eu estava escalado para o horário das 23 horas, saindo do terminal Tietê, em São Paulo, com destino a Curitiba, com chegada programada para as 5h30 da manhã de quinta-feira. Viagem noturna tranquila que eu já tinha feito centenas de vezes, sempre sem problemas, sempre dentro do cronograma, sempre cumprindo os protocolos de segurança que a empresa exige de todos os motoristas, principalmente nas viagens pela serra, onde a neblina costuma ser intensa e perigosa, reduzindo drasticamente a visibilidade, obrigando velocidade reduzida e atenção redobrada. O ônibus estava com capacidade quase total, levando 38 passageiros dos 42 lugares disponíveis. Gente normal voltando para casa depois de compromissos em São Paulo, ou indo visitar parentes em Curitiba, ou seguindo viagem para o sul do país, pegando conexões no terminal paranaense. Famílias com crianças pequenas, casais de idosos, trabalhadores cansados, estudantes com fones de ouvido, nada fora do comum, nada que chamasse atenção especial. Saímos no horário certinho, às 23 horas, atravessando o trânsito pesado da capital paulista, que mesmo à noite continua intenso nas principais avenidas e vias de acesso. Levamos uns 40 minutos para finalmente sair completamente da região metropolitana e entrar de fato na rodovia Regis Bittencourt, onde o tráfego diminui bastante e a velocidade pode aumentar para os 80 a 90 km por hora permitidos naquele trecho específico, desde que as condições climáticas estejam favoráveis. Mas as condições não estavam favoráveis naquela noite. Por volta da 00:30, quando já estávamos entrando na região serrana, começou a descer aquele nevoeiro denso característico da Serra do Cafezal, conhecido localmente como russo, que cobre tudo, deixando a visibilidade em não mais que 10 ou 15 metros à frente, obrigando todos os veículos a reduzirem drasticamente a velocidade e ligarem os faróis de neblina, além dos faróis normais e do pisca-alerta para sinalizar presença na pista, evitando colisões. Traseiras. Reduzi para 40 km por hora, conforme o protocolo de segurança determina nessas situações específicas de neblina intensa em região serrana. Os passageiros já estavam quase todos dormindo, embalados pelo ronco constante do motor diesel e pelo balanço suave do ônibus nas curvas leves da rodovia. Apenas 3 ou 4 pessoas continuavam acordadas, mexendo discretamente nos celulares com a luminosidade das telas baixa para não incomodar os outros. Foi quando vi pela primeira vez o homem de capa amarela. Ele estava parado sozinho num ponto de ônibus abandonado no quilômetro 182 da rodovia. Ponto velho, que ninguém mais usa há anos, desde que a empresa transferiu a parada oficial para o posto de gasolina 3 quilômetros adiante, onde tem estrutura melhor, com banheiros, lanchonete e cobertura adequada. Aquele ponto antigo ficou abandonado apenas com o poste de concreto rachado e a plaquinha enferrujada pendurada torta, indicando que ali, antigamente, era local de embarque e desembarque. O homem estava exatamente embaixo do poste, que ainda funcionava, iluminando fraco a figura solitária, usando uma capa de chuva amarela brilhante, daquelas de plástico que os trabalhadores rodoviários usam para proteção contra a garoa fina que
cai na serra durante as noites frias de inverno. A capuz estava levantado cobrindo a cabeça e o rosto permanecia na sombra, impossível de ver as feições com clareza por causa da neblina densa e da iluminação precária do poste velho. Achei estranho alguém estar parado ali naquele horário da madrugada, num ponto abandonado no meio da neblina. Mas não parei, porque não houve sinalização de parada solicitada e porque aquele não era ponto oficial de embarque. Então, continuei, dirigindo devagar, atravessando o trecho nebuloso com cuidado redobrado, olhando atento para a faixa branca da pista que mal conseguia enxergar através do ruço denso. 15 minutos depois, no quilômetro 197, vi o homem de novo, exatamente igual. Mesma posição debaixo de um poste idêntico, no mesmo tipo de ponto abandonado, com a mesma capa amarela brilhante e o capuz levantado cobrindo o rosto na sombra. Parado imóvel como uma estátua, olhando na direção do ônibus enquanto eu passava devagar pela neblina. Meu coração acelerou. Como era possível o mesmo homem estar 15 quilômetros à frente se eu não tinha parado e se não havia nenhum outro veículo na estrada naquele trecho isolado da serra coberto pela neblina? Não fazia sentido nenhum, a não ser que fossem duas pessoas diferentes, usando roupas idênticas paradas em pontos diferentes. Mas qual seria a probabilidade disso acontecer numa madrugada de quarta-feira no meio do nada? Continuei dirigindo, mas agora completamente alerta, prestando atenção total na estrada e nos arredores, procurando entender o que estava acontecendo. 10 minutos depois, no quilômetro 204, o homem estava lá novamente. Terceira vez. Mesmo ponto abandonado, mesmo poste velho iluminando fraco, mesma capa amarela brilhante, mesmo capuz cobrindo o rosto, mesma postura imóvel, parada debaixo da luz fraca, olhando fixo na minha direção, enquanto o ônibus se aproximava devagar, atravessando a neblina densa que cobria tudo. Parei o ônibus no acostamento. Liguei a luz interna, acordando vários passageiros que reclamaram sonolentos, perguntando por que tínhamos parado se ainda não era a parada programada no posto de gasolina. Ignorei as reclamações e me levantei andando até a parte central do corredor, onde conseguia ver melhor todos os rostos iluminados pela luz forte do teto. Procurei alguém usando capa amarela ou carregando mochila grande que pudesse conter uma capa dobrada. Nada. Ninguém vestindo nada amarelo. Ninguém com equipamento de chuva visível. Todos os passageiros vestindo roupas normais, casacos escuros, blusas de frio, tons neutros. Voltei para o banco do motorista, desliguei a luz interna e retomei a viagem ainda mais devagar, agora prestando atenção obsessiva em cada detalhe da estrada. 8 minutos depois, no quilômetro 211, o homem apareceu pela quarta vez. Agora eu tinha certeza absoluta que algo muito errado estava acontecendo, porque era fisicamente impossível a mesma pessoa, ou até mesmo pessoas diferentes, estarem aparecendo repetidamente em pontos sequenciais ao longo da rodovia, numa madrugada de neblina intensa, sem nenhum veículo circulando além do meu ônibus. Parei novamente o ônibus, desta vez bem em frente ao ponto onde o homem estava parado. Liguei o pisca-alerta, acionei o freio de mão, abri a porta e desci do veículo pisando no asfalto molhado pela garoa fina que caía constante sobre a Serra Fria. A neblina era tão densa que eu mal conseguia enxergar 3 metros à frente, mas o poste iluminava o suficiente para ver a figura do homem de capa amarela parado imóvel no mesmo lugar. Caminhei na direção dele, sentindo o frio úmido penetrando meu uniforme e a garoa molhando meu rosto e meu cabelo. Quando cheguei a uns 2 metros de distância, parei e falei alto o suficiente para ser ouvido através do barulho suave da chuva fina batendo no plástico da capa amarela brilhante. O senhor precisa de ajuda? Está esperando o ônibus? Este ponto está desativado. O homem não respondeu.
Continuou parado imóvel, com o rosto escondido dentro do capuz levantado, onde apenas a escuridão era visível, sem nenhuma feição distinguível, sem olhos ou nariz ou boca. Aparecendo apenas o vazio negro dentro do tecido plástico amarelo que cobria completamente a cabeça. Dei mais um passo, aproximando ainda mais, e estendi a mão na direção do capuz para tentar puxar o tecido e ver o rosto da pessoa que estava ali parada, sem reagir às minhas perguntas. Mas antes que minha mão tocasse o plástico amarelo, o homem virou devagar a cabeça coberta na minha direção e sussurrou com uma voz grave, rouca, que parecia vir de muito longe, ecoando estranhamente através da neblina densa. A estrada dele é mais curta que a sua. Gelei completamente paralisado pelo choque daquela frase específica, daquelas palavras exatas que meu pai costumava dizer para mim quando eu era criança e reclamava das viagens longas que fazíamos juntos, visitando parentes no interior. Ele sempre respondia com aquela frase enigmática, dizendo que alguns caminhos eram mais curtos que outros, não em distância, mas em tempo de vida, que a estrada de cada pessoa tinha um comprimento diferente e que ninguém sabia onde a própria estrada terminava até chegar no fim dela. Meu pai tinha morrido há exatos 3 meses atrás, no dia 23 de julho, também dirigindo ônibus, também nesta rodovia, também atravessando este trecho da Serra do Cafezal, quando sofreu um ataque cardíaco fulminante ao volante, perdendo o controle do veículo que saiu da pista e capotou no barranco, matando ele instantaneamente, mas milagrosamente, sem ferir gravemente nenhum dos 23 passageiros que conseguiram sair do ônibus, tombado com apenas ferimentos leves e escoriações superficiais. O acidente aconteceu exatamente no quilômetro 240 desta mesma rodovia, apenas 29 quilômetros à frente de onde eu estava agora, parado na neblina, conversando com um homem sem rosto, vestindo capa amarela que tinha acabado de pronunciar a frase característica do meu pai falecido. Recuei tropeçando no próprio pé, quase caindo no asfalto molhado, enquanto o homem de capa amarela permanecia imóvel como uma estátua debaixo do poste que iluminava fraco através da neblina. Corri de volta para o ônibus, subi rapidamente. Fechei a porta com força, tranquei acionando o sistema pneumático e fiquei sentado no banco do motorista, respirando rápido demais, com o coração batendo forte demais, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Olhei pelo para-brisa na direção do ponto de ônibus. O homem continuava lá, parado na mesma posição, olhando fixo na direção do veículo, com o rosto escondido dentro do capuz amarelo. Liguei o motor, tirei o freio de mão e acelerei, saindo dali o mais rápido que a neblina e a segurança permitiam, abandonando aquele lugar amaldiçoado onde algo impossível tinha acabado de acontecer. Dirigi os próximos 29 quilômetros em estado de choque total, apenas seguindo automaticamente a linha branca da pista, atravessando a neblina que começava a clarear aos poucos, conforme nos aproximávamos do quilômetro 240, onde meu pai tinha morrido 3 meses atrás, onde a estrada dele tinha terminado abruptamente, tirando sua vida, mas poupando milagrosamente todos os passageiros que ele transportava, cumprindo até o último segundo seu dever de proteger as pessoas sob sua responsabilidade. Quando chegamos no quilômetro 240, reduzi instintivamente a velocidade, olhando para o lado direito da pista, onde ainda eram visíveis as marcas de derrapagem no asfalto e os arranhões profundos no guardrail de metal que o ônibus tinha atingido antes de tombar barranco abaixo. O local exato onde meu pai morreu, dirigindo onde sua estrada terminou, onde ele cumpriu seu último trajeto. E então entendi o significado completo da mensagem. A estrada dele é mais curta que a sua.
Meu pai estava me avisando através daquele mensageiro impossível, vestido de amarelo, aparecendo repetidamente na neblina, que eu ainda tinha estrada pela frente, que minha vida ainda não tinha chegado ao fim, que eu devia continuar dirigindo, continuar vivendo, continuar seguindo em frente, porque meu caminho era mais longo que o dele tinha sido. Mas o aviso veio com um preço terrível. Quando finalmente cheguei em Curitiba, às 6h15 da manhã, com 45 minutos de atraso por causa das paradas e da velocidade reduzida na neblina, percebi que algo fundamental tinha mudado dentro de mim. Não conseguia mais dirigir sem pensar no homem de capa amarela. Não conseguia atravessar aquele trecho da serra sem procurar obsessivamente pelos pontos abandonados, esperando ver a figura imóvel debaixo dos postes velhos. Não conseguia dormir sem acordar no meio da noite, suando frio, com o coração acelerado, ouvindo aquela voz grave e rouca sussurrando a frase do meu pai morto. Tentei continuar trabalhando, mas os ataques de pânico começaram 2 semanas depois da viagem. No meio do trajeto noturno, atravessando a serra, meu coração disparava, minhas mãos suavam no volante, minha respiração ficava curta e rápida, minha visão embaçava, e eu tinha certeza absoluta que ia morrer ali mesmo ao volante, repetindo o destino do meu pai, tombando o ônibus no barranco, matando todos os passageiros que confiavam em mim para transportá-los, com segurança. Pedi transferência para linhas diurnas, alegando problemas de saúde. A empresa aceitou, mas o salário caiu 30% porque as viagens noturnas pagam adicional que as diurnas não têm. Minha esposa Simone não entendeu porque eu tinha aberto mão do dinheiro extra que nossa família precisava para pagar as contas e manter nosso padrão de vida modesto, mas suficiente. Tentei explicar o que tinha acontecido naquela noite na serra, mas ela não acreditou. Achou que era estresse, ou cansaço, ou invenção da minha cabeça perturbada pela morte recente do meu pai. Disse que eu precisava superar o luto, parar de ver coisas que não existiam e voltar a trabalhar normalmente nas viagens noturnas que pagavam melhor. Mas eu não conseguia. Toda vez que pensava em dirigir à noite, na neblina, atravessando aquele trecho maldito da serra, via o homem de capa amarela, parado debaixo do poste, ouvindo sua voz rouca, pronunciando a frase do meu pai, e meu corpo inteiro travava tomado, pelo pânico incontrolável que me impedia de funcionar como motorista profissional responsável. Os ataques pioraram mesmo nas viagens diurnas. Passei a ter crises dirigindo em plena luz do dia, em condições perfeitas de visibilidade. Sem neblina, sem chuva, sem nenhum problema real. Mas meu cérebro entrava em pânico do mesmo jeito, disparando todos os alarmes internos, gritando perigo, morte, acidente igual ao que matou seu pai. Você vai morrer aqui. Você vai matar todo mundo. 8 meses depois da viagem na neblina, pedi afastamento médico. Psiquiatra diagnosticou transtorno de estresse pós-traumático grave com ataques de pânico recorrentes, recomendando tratamento com medicação ansiolítica e terapia cognitivo-comportamental semanal, além de afastamento temporário da atividade de motorista até recuperação completa da saúde mental. Simone não aguentou a pressão financeira de viver com apenas meu salário reduzido do afastamento médico que pagava 70% do que eu ganhava antes. Brigávamos constantemente sobre dinheiro, sobre contas atrasadas, sobre a impossibilidade de manter o mesmo padrão de vida com renda drasticamente menor. Ela dizia que eu tinha que voltar a trabalhar, que tinha que superar o trauma, que tinha que parar de ser fraco e assumir a responsabilidade de sustentar a família. 1 ano e 2 meses depois daquela noite na serra, Simone pediu separação. Levou nossas 2 filhas, Beatriz, de 10 anos, e Juliana, de 7, para morar com a mãe dela, me deixando sozinho no apartamento alugado que não conseguia mais pagar com o salário reduzido do afastamento médico.
Tive que me mudar para uma kitnet minúscula num bairro mais barato, longe do centro, longe das meninas, longe da vida que eu tinha construído durante 19 anos, trabalhando honestamente como motorista responsável. Hoje, 3 anos depois daquela viagem maldita na neblina, ainda tomo medicação para ansiedade, ainda faço terapia semanal, ainda não consegui voltar a dirigir ônibus profissionalmente. Trabalho como motorista de aplicativo, fazendo corridas curtas dentro da cidade, em horário comercial, sempre com sol, sempre com visibilidade perfeita, nunca à noite, nunca na chuva, nunca na neblina, nunca em rodovias que atravessam serras. Vejo minhas filhas uma vez por mês, quando a Simone permite visita supervisionada, porque ela tem medo que meu estado mental afete negativamente as meninas. Elas cresceram, me vendo como pai forte e responsável, provedor confiável, mas agora me veem como homem fraco, quebrado, incapaz de cumprir suas obrigações básicas de sustentar, proteger e cuidar da família. E toda vez que penso naquela noite na Serra do Cafezal, vejo o homem de capa amarela, parado debaixo do poste, iluminado fraco, através da neblina, densa, ouvindo sua voz rouca, pronunciando a mensagem do meu pai morto, dizendo que a estrada dele era mais curta que a minha, que ele tinha chegado ao fim do seu caminho, mas eu ainda tinha trajeto pela frente. Ele estava certo. Minha estrada não terminou naquela noite na neblina. Continuo vivo, continuo respirando, continuo existindo neste mundo. Mas às vezes, quando estou sozinho na kitnet minúscula, às 3 da madrugada, incapaz de dormir, tomado pela ansiedade que nunca me abandona completamente, me pergunto se uma estrada mais longa é realmente melhor que uma estrada mais curta. Meu pai morreu rápido, cumprindo seu dever, protegendo seus passageiros, deixando para trás memórias de homem honrado, trabalhador, responsável que todos respeitavam e admiravam. Eu continuo vivo, mas perdi tudo que fazia minha vida valer a pena. Perdi minha carreira, perdi minha família, perdi meu respeito próprio, perdi minha capacidade de funcionar como homem adulto, independente e provedor confiável. Meu nome é Ricardo, tenho 47 anos agora e carrego comigo a maldição de ter recebido uma mensagem do além, vinda do meu pai falecido, através de um mensageiro impossível na neblina da serra. A mensagem me disse que minha estrada era mais longa que a dele, que eu tinha mais tempo de vida pela frente, que eu devia continuar seguindo em frente. Mas ninguém me disse que uma estrada mais longa pode ser infinitamente mais dolorosa que uma estrada curta que termina rápido, deixando para trás apenas boas lembranças ao invés de arrasto longo e sofrido através dos anos acumulando perdas. Fracassos e desilusões até não sobrar nada além da casca vazia do homem que eu costumava ser. Meu nome é Paulo. Tenho 38 anos e trabalho como analista de sistemas numa empresa de tecnologia em Campinas, fazendo rotineiramente a mesma viagem de ônibus todas as quartas-feiras pela manhã, saindo de casa às 5 horas para pegar o executivo das 5h30 que me leva até São Paulo, onde trabalho de segunda a sexta, voltando apenas nos fins de semana para casa onde moro sozinho, desde que minha namorada de 8 anos me deixou dizendo que eu tinha virado um zumbi emocional, que apenas existia, sem viver de verdade, sem sentir nada, sem querer nada, além de cumprir a rotina automática de acordar, trabalhar, dormir, repetir. Ela tinha razão, mas eu não conseguia admitir na época, porque admitir significaria reconhecer que em algum momento dos últimos anos eu tinha parado de ser uma pessoa real, com sonhos, desejos, ambições, paixões, e tinha me transformado numa máquina biológica programada apenas para executar tarefas básicas de sobrevivência, sem questionar, sem refletir, sem verdadeiramente viver, apenas existindo passivamente, deixando os dias passarem um após o outro, acumulando semanas, meses, anos de vida desperdiçada em mediocridade confortável, mas absolutamente vazia
de significado real. Foi numa dessas quartas-feiras vazias de sentido, no dia 6 de setembro de 2024, que tudo mudou quando eu subi naquele ônibus, achando que seria apenas mais uma viagem rotineira igual a todas as outras centenas que já tinha feito, mas que se revelou ser a experiência mais aterrorizante e, ao mesmo tempo, mais reveladora da minha existência inteira, mostrando, de forma brutal e inegável, a verdade que eu vinha evitando encarar há anos sobre o estado deplorável da minha vida interior, completamente morta por dentro. Apesar do corpo físico continuar funcionando, respirando, comendo, trabalhando, dormindo, repetindo o ciclo infinito sem propósito. Cheguei na rodoviária de Campinas às 5h15 da manhã, como sempre fazendo exatamente o mesmo caminho que fazia toda semana, passando pelas mesmas catracas, comprando café no mesmo quiosque, sentando no mesmo banco de plástico vermelho, esperando o embarque ser anunciado pelo alto-falante, cuja voz metálica distorcida eu já conhecia de memória, depois de ouvir centenas de vezes ao longo dos últimos 3 anos, desde que aceitei esse emprego medíocre em São Paulo, que pagava razoavelmente bem, mas que sugava toda a minha energia criativa, deixando apenas a casca vazia do homem que eu costumava ser quando ainda tinha 20 e poucos anos. E sonhava em fazer diferença no mundo através da tecnologia inovadora ao em vez de apenas manter sistemas legados de bancos antigos funcionando precariamente. O ônibus estava quase vazio naquela manhã, com apenas 8 passageiros espalhados pelos 42 assentos disponíveis. Gente cansada como eu, indo trabalhar em São Paulo, deixando para trás cidades menores do interior paulista, onde moravam com suas famílias, em casas maiores, mais baratas do que conseguiriam ter na capital caótica e cara. Reconheci alguns rostos de outras viagens, mas não conhecia ninguém pelo nome, porque nunca conversei com nenhum outro passageiro, preferindo sempre manter fones de ouvido, isolamento completo, evitando qualquer tipo de interação social desnecessária que pudesse atrapalhar meu estado de dormência emocional confortável. Me acomodei na poltrona 23, do lado da janela, como sempre fazia, colocando a mochila no compartimento superior, ajustando o cinto de segurança, reclinando levemente o assento, preparando para tirar um cochilo durante a viagem de 1h15 até o terminal Tietê, em São Paulo. Coloquei os fones de ouvido, mas não liguei música nenhuma. Apenas deixei ali, bloqueando os sons externos, criando a ilusão de isolamento que me protegia de ter que pensar ou sentir qualquer coisa real. Fechei os olhos quando o ônibus começou a se mover, saindo da plataforma da rodoviária, entrando na avenida que leva até a rodovia Anhanguera, que conecta Campinas a São Paulo, atravessando o interior paulista, densamente povoado e industrializado. O balanço suave do veículo em movimento sempre me ajudava a adormecer rápido, escapando por alguns minutos da consciência desconfortável da minha própria existência vazia. Mas naquela manhã, não consegui dormir. Fiquei naquele estado meio sonolento, meio acordado, onde a mente vaga sem direção, pensando coisas aleatórias, sem importância real, apenas matando tempo até chegar no destino e começar mais um dia idêntico de trabalho mecânico, sem significado. Foi quando senti algo estranho embaixo da minha perna direita, como se houvesse um objeto fino preso entre meu corpo e o assento da poltrona. Meci levemente mudando de posição e o objeto escorregou caindo no chão ao lado do meu pé. Abri os olhos, olhei para baixo e vi um pedaço de papel dobrado ao meio amarelado velho, parecendo ter décadas de idade, com as bordas levemente rasgadas e manchas escuras que podiam ser sujeira ou mofo acumulado pelo tempo. Peguei o papel com certa relutância, sentindo a textura áspera, seca, frágil, como se fosse se desfazer nas minhas mãos a qualquer momento. Desdobrei devagar, tomando cuidado para não rasgar ainda mais o papel já danificado pelo tempo.
e o que vi dentro fez meu coração parar por um segundo completo, antes de recomeçar a bater muito mais rápido que o normal. Era um bilhete de ônibus daqueles antigos impressos em papel carbono com carimbo manual da empresa e data manuscrita com caneta azul já desbotada, mas ainda legível, mostrando números que não faziam sentido nenhum. O bilhete tinha meu nome completo impresso: Paulo Henrique Costa. Meu nome exato com sobrenome correto escrito com a mesma grafia que uso para assinar documentos oficiais. Mas o mais perturbador não era apenas o nome, era a foto. Uma foto minha de quando eu tinha aproximadamente 6 anos de idade, usando a camiseta amarela do Brasil que minha mãe me deu na Copa de 1994 e que eu usei praticamente todo dia daquele ano até ficar pequena demais, e minha mãe doar para outra criança menor. Eu nunca tinha visto aquela foto específica antes. Não estava nos álbuns de família que minha mãe guardava cuidadosamente organizados por ano. Não estava em nenhum arquivo digital que eu tivesse, porque naquela época câmeras digitais ainda eram raras e caras demais para minha família ter. Como aquela foto tinha parado naquele bilhete velho amarelado que estava embaixo da minha perna na poltrona 23 de um ônibus que eu pegava toda semana. Olhei os outros detalhes impressos no bilhete, tentando entender. O campo de destino não mostrava nome de cidade nenhuma. Apenas 2 palavras escritas em letras maiúsculas com tinta preta: o abismo. E o horário de chegada previsto estava marcado como 15 minutos a partir daquele momento exato, segundo o relógio digital do painel do ônibus, que eu conseguia ver refletido na janela ao meu lado. Meu estômago embrulhou com uma sensação estranha de medo, misturado com curiosidade mórbida. Olhei ao redor procurando alguma explicação racional. Talvez fosse pegadinha elaborada de algum colega de trabalho que descobriu minha rotina e plantou o bilhete falso para me assustar. Mas como explicar a foto da minha infância que nem eu mesmo tinha? Como explicar o papel visivelmente velho, com décadas de oxidação e desgaste físico real, impossível de falsificar convincentemente em questão de dias ou semanas? Foi quando notei os outros passageiros. Todos os 8 estavam segurando papéis amarelados idênticos ao meu. Todos olhando fixamente para os bilhetes nas mãos, com expressões que variavam entre confusão, medo e choque profundo. A mulher, sentada 3 fileiras à frente, estava chorando silenciosamente com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto olhava para o bilhete tremendo nas mãos dela. O homem do outro lado do corredor tinha ficado completamente pálido, com a boca aberta, respirando rápido demais, como se estivesse tendo um ataque de pânico. Levantei da poltrona com as pernas bambas, caminhando devagar pelo corredor até a mulher que chorava. "Com licença, posso perguntar o que tem no seu bilhete?" Ela levantou os olhos vermelhos de tanto chorar e me mostrou tremendo. Era idêntico ao meu. Nome completo dela impresso, foto dela criança com aproximadamente a mesma idade que eu tinha na minha foto, destino marcado como o abismo e horário de chegada em 15 minutos que agora já tinham se reduzido para 13 minutos, segundo minha contagem mental do tempo passado. Olhei para os outros passageiros. Todos tinham a mesma coisa. Todos segurando bilhetes amarelados com seus próprios nomes e fotos de infância e o mesmo destino impossível. O abismo com o mesmo horário de chegada que se aproximava inexoravelmente a cada segundo que passava enquanto o ônibus continuava. Em movimento acelerando pela rodovia Anhanguera, atravessando o interior paulista em direção à capital, onde deveríamos chegar normalmente dali a 1 hora. Mas algo estava muito errado. Olhei pela janela e percebi que a paisagem externa tinha mudado. Não eram mais as cidades do interior paulista que eu conhecia bem depois de 3 anos, fazendo a mesma rota toda semana. Não eram mais as fábricas, os condomínios, os shopping centers, os postos de gasolina, as placas indicando distâncias para São Paulo, que diminuíam progressivamente conforme nos aproximávamos do destino. A paisagem agora era apenas branco
branco absoluto total completo, sem nenhuma variação de tom ou textura. Como se o ônibus estivesse atravessando um vazio infinito de pura brancura que se estendia em todas as direções, sem horizonte, sem referências, sem nada além daquela cor única engolindo tudo. Não havia estrada visível embaixo do ônibus. Não havia céu acima. Não havia solo abaixo. Apenas o branco infinito cercando completamente o veículo que continuava se movendo através daquele espaço impossível em direção a um destino que não deveria existir. O ônibus começou a acelerar. Senti a mudança clara na velocidade quando o motor diesel aumentou as rotações e o veículo ganhou impulso, atravessando o vazio branco cada vez mais rápido, passando de 80 para 100 para 120 para 140 quilômetros por hora, velocidade perigosa demais para rodovia comum, mas que não parecia importar naquele lugar onde não havia outras estradas, outros veículos, outros obstáculos, apenas o branco infinito se estendendo eternamente em todas as direções. Cambaleei de volta para minha poltrona, segurando nos encostos dos assentos para não cair com a aceleração brusca. Sentei trêmulo, olhando de novo para o bilhete amarelado nas minhas mãos, tremendo, tentando entender o que estava acontecendo, onde estávamos indo, o que significava aquele destino impossível marcado, o abismo para onde aquele ônibus nos levava, através do vazio branco que tinha substituído a realidade normal que conhecíamos. E então, entendi. Entendi, com uma clareza súbita e aterrorizante, que cortou através de toda a dormência emocional que eu vinha cultivando cuidadosamente durante anos, protegendo minha mente de sentir qualquer coisa real, qualquer emoção verdadeira, qualquer conexão genuína com a vida que eu estava desperdiçando dia após dia. Aquele ônibus não estava nos levando para São Paulo. Estava nos levando para o lugar onde vão as pessoas que morreram por dentro. As versões adultas de todos nós presentes naquele veículo tinham parado de viver de verdade em algum ponto das nossas vidas. Tínhamos nos tornado cascas vazias, executando funções básicas de sobrevivência sem nunca realmente viver, sem nunca realmente sentir, sem nunca realmente existir, como seres humanos completos, com toda a complexidade emocional e espiritual que nos define como espécie consciente. E aquele ônibus estava recolhendo as versões infantis de cada um de nós, as crianças que costumávamos ser antes de morrermos emocionalmente, antes de desistirmos dos sonhos, antes de aceitarmos a mediocridade. Antes de nos rendermos à dormência confortável que protegia contra a dor, mas também bloqueava completamente a alegria. As fotos nos bilhetes mostravam a última versão de cada um de nós que ainda estava verdadeiramente viva. Minha foto aos 6 anos era de 1994, o ano que eu ainda acreditava que poderia mudar o mundo. O ano que eu ainda sentia tudo intensamente. O ano que eu ainda estava vivo por dentro, antes das décadas seguintes me matarem lentamente, transformando o menino vibrante, cheio de vida, em homem morto emocional que apenas existia sem viver. O relógio marcava 10 minutos para o horário previsto de chegada no abismo. Olhei pela janela de novo e o branco começou a mudar. Não era mais uniforme. Começavam a aparecer gradações sutis, variações quase imperceptíveis de tom que sugeriam profundidade abaixo de nós. Como se estivéssemos nos aproximando de uma borda de um precipício, de um ponto onde o branco terminava e começava algo completamente diferente, algo que eu não conseguia ver ainda, mas que sentia se aproximando inexoravelmente a cada segundo. Os outros passageiros perceberam também. Todos olhavam pelas janelas com expressões de horror crescente, vendo o mesmo que eu via, sentindo a mesma coisa que eu sentia. Estávamos prestes a cair, prestes a despencar no abismo literal que dava nome ao nosso destino impossível. E aquela queda seria o fim definitivo não apenas das versões infantis de nós mesmos, mas também das versões adultas que tinham sobrevivido até agora.
apenas existindo sem viver, apenas respirando, sem sentir, apenas ocupando espaço, sem contribuir nada real para o mundo. 5 minutos. O ônibus estava na velocidade máxima agora, atravessando o vazio em direção à borda, que se aproximava rápido demais para ter tempo de fazer qualquer coisa para mudar o destino inevitável. Fechei os olhos, apertando o bilhete amarelado nas mãos, tremendo de medo, mas também sentindo algo mais, algo que eu não tinha sentido em anos. Estava sentindo de verdade. O medo era real. O terror era genuíno. A adrenalina bombeando pelo meu corpo era autêntica. Pela primeira vez em anos, eu estava completamente vivo, sentindo cada segundo com intensidade total, sem filtros, sem proteções, sem a dormência confortável que me protegia de tudo, inclusive da vida real. 2 minutos. Abri os olhos e vi a borda. Linha clara onde o branco terminava abruptamente, dando lugar à escuridão completa. Não era escuridão normal. Era a ausência absoluta de luz de matéria de existência. Era o vazio final, o nada completo, onde tudo que cai desaparece para sempre, sem deixar traço, sem possibilidade de retorno, sem chance de redenção. 1 minuto. O ônibus não diminuía a velocidade. Ia atravessar a borda em velocidade máxima, despencando no abismo, levando todos nós para o esquecimento total, apagando tanto as crianças que fomos, quanto os adultos mortos que nos tornamos, eliminando completamente nossa existência falhada. Da realidade, como se nunca tivéssemos nascido. 30 segundos. Eu não queria morrer. Não assim. Não sem ter vivido de verdade primeiro. Não sem ter sentido tudo que a vida humana oferece, tanto a dor quanto a alegria, tanto o sofrimento quanto o êxtase, tanto a perda quanto o amor. Não queria desaparecer no nada, tendo desperdiçado décadas, apenas existindo passivamente, quando poderia ter vivido intensamente. 15 segundos. A borda estava logo ali. Conseguia ver o ônibus se aproximando, velocidade impossível de parar, impossível de desviar, impossível de evitar o destino que todos nós tínhamos escolhido sem perceber quando decidimos morrer por dentro ao invés de viver de verdade. Arriscando sentir tudo completamente. 5 segundos. 4, 3, 2. Acordei de sobressalto no terminal Tietê, com o motorista sacudindo meu ombro, dizendo que tínhamos chegado, que a viagem tinha terminado, que eu precisava descer para ele poder fazer a limpeza e a manutenção antes da próxima partida. Olhei ao redor desorientado, tentando entender o que tinha acontecido. Os outros passageiros já tinham descido. O ônibus estava vazio, exceto por mim e o motorista impaciente esperando eu sair. Levantei cambaleante com as pernas dormentes depois de ficar sentado muito tempo. Peguei minha mochila do compartimento superior. Caminhei até a saída do ônibus ainda confuso, ainda processando. Tinha sido sonho? Alucinação? Experiência real em dimensão paralela? Não sabia. Não conseguia decidir. Não tinha certeza de nada exceto uma coisa. Meu bolso estava vazio. Procurei desesperado. O bilhete amarelado tinha sumido, não estava em lugar nenhum, como se nunca tivesse existido. Como se tudo tivesse sido apenas produto da minha imaginação, sobrecarregada pelo estresse e pela depressão não diagnosticada que eu vinha ignorando há anos, mas eu sabia que tinha sido real. Sentia na minha alma que tinha sido verdadeiro, que eu realmente tinha estado naquele ônibus, atravessando o vazio em direção ao abismo literal que esperava engolir todos nós que tínhamos morrido por dentro. E sentia também que tinha recebido um aviso, uma última chance, uma oportunidade final de acordar de verdade antes que fosse tarde demais, antes que o próximo ônibus me levasse definitivamente sem possibilidade de retorno. Saí do terminal,
Olhei para o céu azul de São Paulo, sentindo o sol quente no rosto, ouvindo o barulho do trânsito caótico, sentindo o cheiro de poluição misturado com comida de rua vendida nas calçadas. Tudo real, tudo concreto, tudo vivo. E pela primeira vez em anos, eu também estava vivo, sentindo tudo completamente sem filtros, sem proteções, sem dormência. Peguei o celular, liguei para o meu chefe. Estou pedindo demissão. Hoje é meu último dia. Ele ficou chocado. Tentou me convencer a reconsiderar. Ofereceu aumento, promoção, benefícios extras. Recusei tudo. Desliguei. Liguei para minha ex-namorada que não falava comigo há 4 meses desde a separação. Você tinha razão sobre tudo. Eu tinha virado um zumbi. Mas acordei hoje. Podemos conversar? Ela hesitou, depois aceitou. Nos encontramos naquela tarde. Conversamos 5 horas seguidas. Chorei pela primeira vez em anos. Senti pela primeira vez em anos. Vivi pela primeira vez em anos. Hoje, 8 meses depois daquela viagem misteriosa, não trabalho mais como analista de sistemas. Abri minha própria startup, desenvolvendo tecnologia educacional para crianças carentes, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive coragem de arriscar. Não ganho quase nada ainda. Mal consigo pagar aluguel, mas estou vivo de verdade. Voltei com minha namorada, que agora é minha noiva. Vou casar em 3 meses. Sinto tudo intensamente todos os dias, tanto o medo do fracasso quanto a alegria de finalmente viver. E nunca mais peguei aquele ônibus de Campinas para São Paulo. Mudei para a capital. Moro num apartamento minúsculo, mas acordo todo dia sabendo que estou vivo de verdade, que não morri por dentro, que não vou subir naquele ônibus de novo, que não vou cair no abismo que espera todos que escolhem existir ao invés de viver. Meu nome é Paulo. Tenho 39 anos agora e carrego comigo a memória daquele bilhete amarelado com minha foto de criança e o destino marcado, o abismo. Não sei se foi real ou sonho. Não importa. O que importa é que acordei a tempo. Acordei antes da queda final. Acordei enquanto ainda era possível voltar a viver de verdade. E todo dia acordo grato por ter recebido aquele aviso aterrorizante, por ter visto o abismo, por ter sentido o medo real que me fez despertar finalmente da dormência confortável que estava me matando lentamente, transformando minha vida numa existência vazia, sem significado, sem propósito, sem nada, além da sobrevivência mecânica, automática, morta. Vivo agora. Sinto agora, existo de verdade agora, e nunca mais vou deixar morrer a criança de 6 anos que apareceu naquela foto antiga, me lembrando de quem eu costumava ser antes de desistir de tudo que fazia a vida valer a pena. Meu nome é Carlos, tenho 47 anos e trabalho como engenheiro civil em Goiânia, onde moro sozinho desde que me divorciei há 5 anos atrás. Sempre fui agnóstico convicto daqueles que acreditam apenas no que pode ser provado cientificamente, medido, quantificado, testado em laboratório. Nunca dei crédito para histórias de possessão demoníaca, achando tudo superstição de gente ignorante que não entendia psicologia básica e atribuía doenças mentais a forças sobrenaturais inexistentes. Mas isso mudou completamente na noite de 12 de novembro de 2024, quando peguei o ônibus das 23 horas de Goiânia para Brasília, e um homem de aproximadamente 60 anos sentou ao meu lado num veículo que estava praticamente vazio, com apenas 18 passageiros espalhados pelos 42 assentos disponíveis. Por que ele escolheu sentar exatamente ao meu lado quando tinha dúzias de lugares vazios? Nunca vou saber. Mas sei que aquele momento mudou minha vida para sempre de maneiras que eu jamais imaginaria possíveis. O homem cheirava forte a enxofre, misturado com algo podre, como carne estragada, há semanas no calor.
Tentei ignorar o desconforto, me afastando discretamente, encostando na janela, criando o máximo de distância possível entre nós dois, naquele assento duplo apertado. Ele começou a sussurrar palavras em latim arcaico que eu não entendia, mas que faziam cada pelo do meu corpo se arrepiar com uma sensação primitiva de perigo iminente. Quando finalmente olhei diretamente para ele, vi que seus olhos estavam completamente brancos, sem íris, sem pupila, apenas o branco leitoso, ocupando toda a superfície ocular, refletindo fracamente a luz azulada do teto do ônibus. Ele sorriu, mostrando dentes todos podres e negros, como se tivessem apodrecido na boca dele durante décadas de negligência total. Então sussurrou em português perfeito com voz grave e rouca: "Você vai me dar passagem." Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, sua mão gelada como gelo tocou meu ombro e senti um choque elétrico violento atravessar meu corpo inteiro, fazendo cada músculo contrair ao mesmo tempo. Desmaiei instantaneamente, caindo numa escuridão profunda e sem sonhos. Acordei 40 minutos depois no terminal de Brasília, com o ônibus vazio e estacionado. O homem tinha sumido completamente, como se nunca tivesse existido. Mas eu sabia que algo fundamental tinha mudado dentro de mim. Sentia um peso estranho no peito e ouvia uma voz sussurrando constantemente no fundo da minha mente, dizendo coisas horríveis que eu não queria ouvir. Nos dias seguintes, comecei a ter blackouts, perdendo 3 a 8 horas de memória sem nenhuma lembrança do que tinha feito durante esses períodos. Meus colegas de trabalho comentavam um comportamento estranho, dizendo que eu tinha agido agressivo, grosseiro, violento, completamente diferente da minha personalidade normal, calma e controlada. Encontrei sangue nas minhas roupas sem saber de onde tinha vindo. Acordei uma vez no meio de um cemitério às 4 da manhã, coberto de terra, sem ideia nenhuma de como tinha chegado ali. Procurei um psiquiatra que diagnosticou transtorno dissociativo e prescreveu medicação pesada. Não funcionou. Os blackouts continuaram piorando em frequência e intensidade. Foi quando encontrei nas paredes do meu apartamento, escritas em latim, feitas com sangue de galinha, que eu aparentemente tinha comprado e sacrificado durante um dos episódios de perda de consciência. As frases falavam sobre convocação de entidades antigas e abertura de portais dimensionais. Minha irmã mais velha, que sempre foi católica, devota, insistiu para eu procurar um padre. Relutante e envergonhado, finalmente aceitei. Padre Augusto veio até meu apartamento, examinou as escritas nas paredes e disse com expressão grave que eu estava possuído por uma entidade demoníaca que tinha entrado em mim através de toque físico direto, provavelmente num momento de vulnerabilidade espiritual, quando minhas defesas naturais estavam baixas. Ele realizou o primeiro exorcismo, que durou 6 horas seguidas com ele, lendo orações em latim, jogando água benta e comandando a entidade a sair em nome de autoridades religiosas que eu nunca tinha levado a sério antes daquele momento. Durante o ritual, senti algo se mexendo dentro do meu peito, como se houvesse um animal vivo tentando rasgar caminho para fora através das minhas costelas. Minha voz mudou, ficando grave e rouca, e eu comecei a falar línguas que nunca tinha estudado, incluindo aramaico, sumério e grego antigo, segundo o padre que gravou tudo para a documentação. A entidade resistiu violentamente. Meu corpo foi jogado contra a parede, quebrando 2 móveis. Cuspe sangue que não era meu. Meus olhos reviraram, mostrando apenas o branco, exatamente como os olhos do homem do ônibus tinham feito naquela noite maldita semanas atrás. Mas finalmente, depois de horas de luta exaustiva, senti algo soltar dentro de mim, como se correntes invisíveis tivessem sido quebradas, libertando minha consciência de uma prisão que eu nem sabia que existia. Desabei no chão, suando frio, tremendo, incontrolavelmente, mas sentindo pela primeira vez em semanas que eu estava realmente sozinho dentro da minha própria cabeça. A voz sussurrante tinha parado.
O peso no peito tinha aliviado. Os impulsos violentos tinham desaparecido. Padre Augusto me ajudou a levantar dizendo que a entidade tinha sido expulsa, mas que eu precisava manter vigilância espiritual constante, porque ela poderia tentar voltar se eu baixasse a guarda. Segui rigorosamente todas as recomendações dele. Comecei a frequentar missa toda semana, algo que nunca tinha feito antes na vida adulta. Mantive água benta em casa. Usei crucifixo no pescoço. Rezei diariamente, mesmo sem acreditar completamente na eficácia, mas fazendo assim, mesmo porque o medo de voltar àquele estado de possessão era maior que meu ceticismo intelectual. 3 meses se passaram sem nenhum blackout, sem nenhum episódio violento, sem nenhuma voz estranha na minha cabeça. Lentamente, comecei a recuperar minha vida normal. Voltei ao trabalho. Restabeleci relacionamentos com amigos que tinha afastado durante os episódios de comportamento agressivo. Comecei até a namorar novamente, coisa que não fazia desde o divórcio 5 anos atrás. Conheci Marina numa cafeteria perto do meu trabalho. Ela era professora de literatura com interesse genuíno em espiritualidade e fenômenos paranormais. Contei minha história completa, esperando que ela achasse loucura e fugisse correndo. Mas ao invés disso, ela me ouviu com atenção séria e disse que acreditava completamente em mim, porque ela mesma tinha tido experiências inexplicáveis que a ciência não conseguia explicar satisfatoriamente. Começamos a namorar sério. Ela me apresentou práticas de meditação e proteção energética que complementavam as orações católicas que eu tinha adotado. Aprendi a fortalecer minhas defesas espirituais através de visualizações diárias e afirmações positivas, além de manter hábitos saudáveis de sono, alimentação e exercício físico que, segundo Marina, mantinham o corpo e a mente resilientes contra invasões de entidades negativas. Hoje, 10 meses após aquela noite terrível no ônibus, estou completamente livre da possessão. Não tive nenhum episódio novo, nenhum blackout, nenhuma voz estranha, nenhum impulso violento. Casei com Marina há 2 meses numa cerimônia simples, mas linda. Voltei a acreditar que a vida pode ser boa, que o futuro pode ser promissor, que existem forças positivas no universo tão reais quanto as forças negativas que me atacaram. Nunca mais viajo de ônibus noturno. Só pego voos ou dirijo meu próprio carro. E toda noite antes de dormir, faço minhas orações e visualizações de proteção, mantendo minha guarda alta contra qualquer entidade que possa tentar entrar de novo. Mas vivo agora sem medo constante. Vivo sabendo que passei pelo pior e sobrevivi. Que fui possuído por algo maligno e consegui me libertar com a ajuda de pessoas boas que acreditaram em mim e me apoiaram quando eu mais precisava. Meu nome é Carlos. Tenho 48 anos agora e não sou mais agnóstico. Sei que existem forças além da compreensão científica atual, mas sei também que existem maneiras de se proteger, de se defender, de se libertar, e que com fé, determinação e apoio das pessoas certas, é possível vencer até mesmo os demônios mais persistentes que tentam destruir nossa vida.